Quero acolher de modo muito especial hoje também os catequizandos de seus pais, mães, familiares. Hoje esta missa é a missa de abertura também da catequese deste ano de 2022. Hoje nós marcamos o início de um novo tempo litúrgico, o tempo da Quaresma, e cada vez que a Igreja, de forma cíclica, durante todo o ano, repete o tempo litúrgico, é para que nós, cristãos, católicos, possamos viver no hoje da história o mistério de Cristo que aconteceu há 2000 anos atrás. E o que especificamente nós recordamos neste tempo da Quaresma da vida de Cristo? Os 40 dias que nosso Senhor passou no deserto, rezando e jejuando e vencendo as tentações. Ali nós encontramos o mistério de nosso Senhor, que veio a este mundo para justamente vencer o pecado e a morte, e como nós ouvimos na oração da coleta desta missa, vencer o espírito do mal. Nós, quando entramos neste tempo da Quaresma, nós, juntamente com todo o céu, nós estamos entrando em um tempo em que para nós é um tempo de oração, de jejum e de penitência. E que do céu Deus derrama graças específicas sobre nós para a nossa conversão. Não é como outro tempo, o tempo da Páscoa ou o tempo comum. Não. Deus derrama graças específicas sobre nós para a nossa conversão profunda. A Quaresma é um novo de Deus, é um novo tempo de Deus, em que nós entramos junto com a Igreja. Por isso a liturgia se veste de roxo, por isso não se tem flores na igreja, por isso a esposa de Cristo, de forma austera, lembra a nós pela liturgia que este é um tempo de austeridade, é um tempo de sobriedade, é um tempo de voltarmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos os nossos erros. Na primeira leitura que nós ouvimos do profeta Joel, Deus diz: rasgai os vossos corações. Os judeus tinham uma prática, no Antigo Testamento e no Novo também, de que quando ouvissem uma blasfêmia, ou para jejuar, ou para fazer penitência, eles rasgavam as vestes, pegavam as vestes e rasgavam. E Deus no Antigo Testamento diz ao profeta Joel: eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem os corações. Rasgar o coração é uma atitude de quem está se humilhando, de quem está buscando a conversão, de quem está buscando ser melhor. E este coração rasgado não é um coração rasgado simplesmente para que este coração seja depois costurado. Não. O que esta Quaresma, meus irmãos, de forma muito especial, Deus quer de nós, é um transplante de coração. Mudar o coração, e isso significa a palavra conversão, uma mudança de pensamento, uma metanoia, significa que Deus, dentro de nós, pode realizar um milagre de transformar o nosso coração no coração dele. Todos nós aqui já entramos em várias quaresmas, de tantas formas. E muitos, ano passado, entraram na quaresma e fizeram a sua última quaresma. E muitos de nós, às vezes, vai ser a última quaresma. Para muitos de nós, muitos não chegam nem ao fim da quaresma. E é o tempo que Deus está nos dando para a conversão, para mudarmos de vida. E quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos assim: mas eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente, Padre, eu não consigo deixar de ser preguiçoso, eu não consigo deixar de ser fofoqueiro, eu não consigo deixar de ser avarento, apegado às coisas, eu não consigo ser uma pessoa pura. O que nós temos que fazer então, para termos essa mudança de coração? Nosso Senhor no Evangelho nos dá três importantes remédios, Ele nos dá para colocarmos neste coração. Primeiro, a oração. A Quaresma, por ser um tempo diferente, nós vamos intensificar as nossas orações. A oração, ela é fundamental, é ela que bombeia para o organismo espiritual, para o jejum e para a penitência, a força de nós fazermos isso. Então, nesta Quaresma, se você não pensou ainda em uma oração a mais que você vai fazer, então eu posso te dar uma dica.
Aqui na paróquia, por exemplo, nós temos missa de terça a sexta, às 7 da manhã. Além da missa do domingo ou do sábado, você pode vir numa missa dia de semana. Nós temos rosário todos os dias, da terça a sexta, às 6 da manhã. Escolha um dia para você vir à igreja a mais. Dentro da sua casa, as orações que você faz, escolha algo a mais. Se você reza um terço, reze uma dezena a mais. Se você reza uma dezena, reze uma dezena a mais. A missa do sábado e do domingo, sagrada, como manda os mandamentos de Deus, participar da Santa Missa, buscar a confissão sacramental, fazer um bom exame de consciência e buscar a confissão dos pecados, são meios que a igreja nos dá. Pegar um bom livro espiritual. Padre, mas eu não tenho livro espiritual para ler. Procura o padre, que o padre te dá um livro, vem aqui que eu te entrego, lê esse livro na quaresma. Faça uma leitura espiritual, leia os evangelhos, pegue o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e leia do começo ao fim nos 40 dias. Faça um propósito de oração, para você mudar de vida. Nós precisamos fazer o nosso algo a mais. Junto com a oração, nosso Senhor também propõe o jejum e a penitência. A penitência, ela é fundamental, e o jejum, para que nós possamos domar os nossos instintos interiores. Nós podemos fazer uma mortificação, penitência de alguma bebida, algum alimento que você goste, algo que você vai sentir falta, algo que vai fazer muita falta a você. Se abstenha desse alimento. Se você é o primeiro a falar na conversa, seja o último. Se você é o primeiro a se servir na mesa, seja o último. Se você sempre tem a última palavra enquanto os outros estão falando, fique em silêncio. Existem várias formas de nós fazermos mortificação e penitência. Não coloca açúcar no café, toma o café amargo, toma água morna, não toma água gelada. E ninguém precisa saber. De forma muito silenciosa, faça isso. Porque quem não é capaz de dizer não para um pedaço de carne, um copo de cerveja, ou a um prato de comida que goste muito, não será capaz de dizer não quando o pecado se mostrar diante da sua frente. Nenhum atleta corre os 50 quilômetros do dia para a noite. Ele se prepara. E nós precisamos também fazer exercícios espirituais para vencer o pecado. E o jejum, a penitência e a mortificação são deles. E por fim, e não menos importante, a caridade, a esmola. Pega tudo isso que você não vai comer na quaresma, não vai beber, tudo que você economizou, e no final da quaresma, dê a alguém que precise, ajude uma pessoa necessitada, faça uma obra de caridade. Às vezes a obra de caridade é visitar um doente que está lá no hospital, que é seu parente, que você não visita. Às vezes é um parente seu que está lá, isolado numa casinha que ninguém visita, seu tio, sua tia, seu bisavô, vó, vá visitá-lo. Às vezes é um enterro de alguém que você é próximo, mas não conhece muito, nessa quaresma, vá lá, é uma obra de misericórdia enterrar os mortos, sepultar os mortos. Ajude uma pessoa que você não conheça, dê esmola a quem precise, mas que a tua mão direita não saiba o que a esquerda faz. E a caridade, ela é o cume, porque nós saímos de nós mesmos e nos entregamos aos outros. Se nós, meus irmãos, fizermos estes propósitos quaresmais, nós, com certeza, teremos um coração melhor. Se nesses 40 dias, nós fizermos propósitos de oração, jejum, e mortificação e penitência, e esmola, nós com certeza sairemos melhor. Agora, a quaresma não pode ser mais um tempo. Entrarmos hoje e chegarmos no domingo da Páscoa, e como tudo bem, tudo certo. Não. A igreja nos dá este tempo para pensarmos em nós mesmos, nos nossos pecados, e buscarmos ser o nosso coração semelhante ao de Jesus. Algo que deixo como exercício para vocês, e nos ajuda a refletir. Pensem vocês agora, se nós morrêssemos todos aqui, de uma vez, e diante de nosso Senhor, Ele colocasse o Evangelho aberto, de um lado, o livro do Evangelho, e do outro lado, o livro da sua vida. E nosso Senhor vai comparar esses dois livros. Para onde nós iríamos? A condenação que nós mesmos nos damos, da eternidade ou do inferno, somos nós que damos. A nossa vida em comparação com o Evangelho.
Por isso, se tem alguma coisa que está faltando na minha vida, que não condiz com o Evangelho, eu preciso mudar. E este é o tempo favorável. Este é o dia da salvação, como diz São Paulo na segunda leitura. É o hoje. Esta quaresma, repito, pode ser a última nossa, e muitos de nós pode ser que não cheguemos ao fim. Por isso é tempo de conversão, de oração, de penitência, de jejum. Muitos estão preocupados com a guerra na Ucrânia, e devemos rezar pelos nossos irmãos, sim. Mas nenhuma guerra começa sem antes começar no coração dos seres humanos. Se nós não cuidarmos de dentro do nosso coração, do pecado que está dentro de nós, não adianta pregar paz para quem já está com a alma tomada pelo demônio. Nós não teremos guerra se nós tivermos homens e mulheres virtuosos e santos e promotores da paz. Homens promovem a paz, homens promovem a guerra, o ser humano. E a quaresma é o tempo de nós guerrearmos contra nós mesmos, dentro de nós. São Paulo vai dizer, dentro de mim tem o homem velho e o homem novo. Os dois estão em embate, os dois estão em guerra. E a quaresma é o tempo de nós fortificarmos o homem novo pela oração, pelo jejum e pela penitência. Logo mais, nós vamos receber as cinzas na nossa cabeça. E o padre ou o ministro vai dizer, lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Nós viraremos pó, seremos sepultados, muitos se esquecerão de nós, apodrecidos debaixo da terra, depois os nossos ossos virarão pó e ninguém mais se vai lembrar de nós. Mas existe aquele que sabe o nosso nome e que nunca se esquece de nós, como diz a Escritura. Mesmo que a mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei. Ele não se esquece de nós. E só vai virar pó eternamente, numa morte eterna, aqueles que não se voltarem para Deus a tempo. Vamos ouvir o que Nossa Senhora disse em Fátima: penitência, penitência, penitência. Oração e penitência. Foi isso que ela disse. E é isso que nós temos que fazer. Aproveitemos essa quaresma e entremos nela como filhos prediletos de Nossa Senhora, e com a nossa Mãe Santíssima possamos sair dela fortificados na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse instante de silêncio, vamos colocar diante de Deus os nossos propósitos para essa quaresma, o que você vai fazer de oração a mais, o que você vai se abster nessa quaresma, e que obra de caridade você vai fazer, e apresente esse bom propósito diante de Deus, agora, nesta Santa Missa.